Olá, tudo bem? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas eu decidi gravar esse estudo bíblico por ser um meio mais facilitado para difundir, não é, a mensagem da palavra de Deus, e também porque tem muitos irmãos e irmãs que têm dificuldades de utilizar ferramentas como o Zoom, Meeting ou o Hangouts, que são ferramentas de encontros ou reuniões que também tem a questão da limitação da internet, que se não tiver muito boa fica cortando a fala, é difícil de entender, enfim. Vamos nos estudos e mensagens fazer assim, com vídeos gravados. Quando a gente for reunir para oração, a gente faz pelo Zoom, porque aí a gente pode reunir para orar sem o menor problema. Mas como é estudo bíblico ou pregação, vamos aqui pela gravação, eu vou disponibilizar no YouTube e o link para vocês, que vocês estão tendo acesso aí agora. Eu gostaria de hoje e nas próximas duas quintas-feiras, próximas 2 semanas, falar sobre uma temática muito importante que tem a ver com a vida cristã. Quando a gente fala de vida cristã, a gente pensa em várias coisas, e dentro da vida cristã nós temos vários desafios no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? Eu gostaria de hoje introduzir uma temática que alguns de vocês já conhecem, talvez já até pratiquem. Eu imagino que a sala das meninas tenha tido um estudo até aprofundado já em relação a isso com a missionária Esther Camilo, mas eu gostaria de trazer à discussão com toda a igreja a temática das disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais são fundamentais para a caminhada cristã. Então, eu vou hoje fazer um apanhado geral sobre a ideia das disciplinas espirituais. Na próxima semana nós veremos um grupo de disciplinas espirituais e na outra quinta-feira um segundo grupo de disciplinas espirituais, tá bem? Bom, pensando em disciplina espiritual, a ideia aqui é que seja alguma atividade que nos leva a uma cooperação mais efetiva com Cristo no seu reino, né? Em relação ao reino de Deus, ao reino do Senhor. Essas disciplinas seriam canais da graça. Então a gente pensar assim em disciplinas do ponto de vista de canais da graça. É claro que mesmo sem a gente se dar conta ou perceber, a gente já pratica disciplina todos os dias, de alguma forma. São disciplinas do nosso cotidiano, chamadas disciplinas naturais. Então, por exemplo, muitas pessoas que precisam guardar dados, né? Decorar coisas. Então, se alguém te passa uma mensagem com um número de telefone, você só lê esse número de telefone, é uma forma de gravar. Se você lê em voz alta, você usa outros sentidos. Se você fizer isso de maneira disciplinada, você vai ter a facilidade de guardar as coisas. Então, se você for ler um texto, é melhor que você leia em voz alta do que ler em silêncio. Se você lê só para você em silêncio, você está usando só um sentido. Se você lê em voz alta, você está lendo, falando e ouvindo. Você está usando mais sentidos. Se você fizer isso de maneira disciplinada, você vai provavelmente se lembrar mais das coisas. Isso não é fechado, mas é provável que você se lembre mais das coisas. Isso é uma técnica, por exemplo, para memorizar textos, memorizar histórias, memorizar situações, enfim. Você fazer isso em voz alta, porque você usa mais sentidos. Se eu e você também, por exemplo, do ponto de vista físico, treinarmos, então quando a gente começa fazendo algumas caminhadas. Depois das caminhadas, a gente começa, às vezes, dar alguns piques curtos. Daqui a pouco você consegue já correr um pouco mais, você vai ganhando condicionamento físico. Você começa a fazer exercício para os braços, inicialmente você não consegue levantar muito peso, você vai aumentando isso gradativamente conforme você desenvolve isso. Isso tem que ser feito de maneira disciplinada. São atividades, são disciplinas cotidianas, naturais para a nossa vida física, nossa vida mental. Meditação, por exemplo, você pode meditar e você desenvolver mentalmente a sua capacidade, inclusive, de passar por problemas. Estamos no meio de uma pandemia. Como é que está a sua resiliência, por exemplo? Será que eu e você temos desenvolvido os nossos pensamentos de forma que, apesar de estar no meio de uma quarentena dessa, um isolamento tão difícil e tanta gente morrendo com esse vírus e tanta gente passando dificuldade por não estar trabalhando, como é que nós estamos elaborando isso, não é? Então isso também é fundamental.
O mesmo vai ocorrer com as disciplinas da nossa vida espiritual. Então não são disciplinas físicas ou mentais, mas são disciplinas espirituais. Por meio dessas disciplinas espirituais, a gente pode se tornar capaz, por exemplo, de abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É muito mais fácil a gente abençoar quem nos abençoa, né? Mas com o desenvolvimento das disciplinas espirituais, a gente consegue elevar o nível, subir de nível. Porque abençoar quem me amaldiçoa é de um nível elevado, muito mais elevado, do que abençoar quem me faz bem só. Então nós conseguimos, por exemplo, orar sem cessar, como diz o texto lá de Tessalonicenses 5,17. O que seria orar sem cessar? É estar em sintonia constante com Deus. Isso eu só consigo através das disciplinas espirituais. Eu consigo, por exemplo, ficar em paz e tranquilo quando as boas obras que eu pratico não são reconhecidas por ninguém. Mesmo assim, por eu estar elevado no quesito de disciplina espiritual, eu consigo ficar em paz em relação a essa situação que é ruim, né, na maioria das vezes. Você fazer coisas boas e não ser reconhecido. Isso vai acontecer por quê? Por que eu vou conseguir essas situações? Porque as minhas atividades disciplinares vão me preparar interiormente para uma interação crescente com os poderes de Deus e do seu reino. Então, conforme eu desenvolvo as disciplinas espirituais na minha vida cristã, eu vou então crescendo em relação ao poder de Deus e ao reino de Deus. Você deve estar perguntando, nossa, mas o que são essas disciplinas espirituais? No final dessa introdução de hoje, a gente vai falar dos dois grupos de disciplinas espirituais. Um a gente vai estudar quinta-feira que vem e um na outra quinta. É porque não tem tempo hábil para discutir tudo num vídeo, até para o vídeo não ficar longo, né? Bom, uma manutenção, por exemplo, de um diário espiritual continua sendo, sempre foi e continua sendo, uma atividade que vai servir para algumas pessoas, para alguns indivíduos, como uma disciplina vital. Porque você elenca coisas que você vai buscar desenvolver na sua caminhada e na sua vida. Por exemplo, a guarda do Shabat. O que é o Shabat? O sábado, o descanso, o dia do descanso, que foi instituído no Antigo Testamento. Não necessariamente o dia do sábado, mas um dia para descansar. Essa é uma disciplina extremamente produtiva. Nós precisamos de descanso. O nosso corpo e nossa mente precisam descansar. Então não tem como ficar trabalhando ou atuando ininterruptamente. Nós precisamos de pausa. Isso é nosso, do ser humano. Uma outra disciplina também que é fantástica é o labor físico. O labor físico, que é o trabalho físico, já se provou ser uma disciplina espiritual que para aqueles que são muito envolvidos na solitude, no jejum e no estudo, na oração, acaba sendo fundamental. Eu falei aí algumas disciplinas, tá vendo? Solitude, jejum, estudo, oração, são disciplinas espirituais. E aí eu queria ler o texto, eu vou até abrir aqui, que está lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12, diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Texto forte, mas que nos induz ou nos orienta, nos aponta para esse cuidado com a nossa vida, com o labor físico e também com a preocupação com essas disciplinas que são disciplinas como solitude, jejum, estudo e oração, tá? Quais são, então, uma pergunta que eu faço, as atividades específicas que podem servir como disciplinas para a vida espiritual? Uma boa pergunta, né? Quais são, então, as atividades específicas que podem servir como disciplinas para a vida espiritual? Bom, a gente não precisa ficar apresentando uma lista completa de disciplinas, né? Que são diversas. Mas tem muitas atividades boas que podem não ser consideradas disciplinas e ainda outras que serviram através dos tempos como disciplinas espirituais e agora estão esquecidas. Então vamos lá, por exemplo, a peregrinatio, peguei do latim peregrinatio, ou seja, um exílio voluntário. Quem foi que introduziu isso? Um irlandês chamado São Brendan, que foi nascido em 484. Faz tempo que ele nasceu, né? Muitos anos, né? E foi amplamente praticado durante vários séculos, mas a pergunta que eu faço hoje é: quem aqui pratica exílio voluntário? Ficou esquecido no tempo e é uma disciplina espiritual fantástica. A vigília, onde o indivíduo renuncia ao sono para se concentrar nas questões espirituais. Quanto tempo faz que nós não
tiramos um tempo de vigília, né? Às vezes a gente vai fazer vigília, fizemos uma há pouco na igreja aí, na liderança da Fabiana, e nós estipulamos um horário por questão de segurança, né? À noite, para não ir embora tão tarde e tudo mais. Mas quanto tempo faz que nós não viramos uma noite em oração, em vigília? Eu me lembro quando servi o exército, que quem estava de guarda, que estava na vigília da noite, tinha que ficar acordado, segurando um fuzil Mosquefal do exército brasileiro. Ele pesava 5,2 kg. Então a gente ficava lá, durante 2, 3 horas, daí trocava a vigília, trocava a guarda. Então vinha outro pro meu lugar, aí eu ia descansar durante 2 horas, daí ele vinha, aí eu vinha e trocava, e assim ficava, porque a gente renunciava o sono em favor daquela vigília, daquela guarda que eu estava trocando. Então, a disciplina da vigília é quanto tempo faz que eu e você não negligenciamos ou tiramos, deixamos, renunciamos o nosso sono em função de orar e de se conectar com as coisas de Deus e com as necessidades intercessórias das pessoas que nós conhecemos, familiares, amigos, pessoas que nós conhecemos e que nos procuram, que nem conhecemos às vezes, mas precisam de oração nossa. Uma atividade incomum, que pode ser uma disciplina espiritual efetiva para aqueles que estão acostumados já a ter do bom e do melhor, e aí aqui eu estou falando daqueles que têm mais privilégios, né? São mais abastados e financeiramente bem. Então uma disciplina que pode ser muito efetiva para quem tem condição financeira muito boa é, por exemplo, visitar bairros pobres da periferia. Não é? Ir a uma feira mais humilde, a um supermercado, a um Ceasa da vida, onde pessoas ficam esperando o resto dos legumes e verduras que não foram vendidos para poder ter o que comer naquele dia. É uma disciplina espiritual para quem tem muita condição financeira, quem tem uma estrutura muito boa, posses, conforto, carro, casa, viagens, roupas, perfumes. Vá visitar bairros pobres da periferia. É uma excelente disciplina espiritual. Nos colocará num nível melhor enquanto servos e servos de Deus. Na nossa vida cristã, isso vai nos fazer evoluir demais. E é uma disciplina espiritual que parece simplória, né? Vou visitar um bairro pobre. Pois vá. Vá que vai fazer toda a diferença. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Anápolis, em 2016, alguns meninos da igreja comentaram de uma vez que eles foram para o Lixão, em Brasília, fazer um trabalho lá. Missionário, enfim, eu não me lembro ao certo, e eles disseram do impacto que isso causou. De fato, isso causa impacto. Eu me lembro da visita que nós fizemos ao lar dos idosos, dos velhos, não sei se foi o ano passado ou 2018, sei que nós fomos lá, acho que foi o ano passado, e eu me lembro do impacto que aquilo causou em muita gente ali, de ver tantas pessoas na situação daquela, com filhos até estudados, com condição, mas que colocam os pais naquele lugar. Então, essas visitas são realmente visitas que causam impacto. São visitas que causam, que fazem diferença. Eu vou ter que conectar minha bateria aqui, porque senão não vai terminar o vídeo. Então, é uma disciplina, visitar lugar de gente que tem muito mais necessidade do que eu, do que você, tá? Isso tem um efeito enorme, por exemplo, no nosso entendimento e comportamento em relação ao próximo. Quando a gente lê lá ricos e pobres na Bíblia, a nossa compreensão do que é amar o próximo, cuidar do próximo, dos nossos semelhantes, esse tipo de visita vai ajudar nesse sentido. É uma disciplina espiritual que vai nos fazer evoluir nisso, tá? Quando a gente vai pensar, por exemplo, em elaborar uma lista de disciplinas espirituais, uma lista pessoal, a gente deve ter em mente que poucas podem ser consideradas absolutamente indispensáveis à vida espiritual saudável, tá? Então, quando eu passar no final os 2 grupos de disciplinas, a gente vai tentar elencar, depois de estudá-las nas próximas 2 semanas, disciplinas que nós precisamos praticar, que são inegociáveis. Todas são importantes, mas tem algumas que são inegociáveis para a vida de qualquer crente, né? Praticar, por exemplo, uma variedade de atividades que provaram a sua eficiência através dos séculos e etc., vai nos guardar de cometer erros. Então, por exemplo, na lista que a gente vai ver aqui de disciplinas espirituais nas próximas semanas, tem algumas disciplinas que ao longo dos séculos já provaram que tem eficiência, tem eficácia e tem excelência. Então, essas não podem ficar de fora. Eu e você precisamos praticar essas disciplinas. Não é negociável, né?
E aí, eu vou então entrar já, nós estamos chegando em 15 minutos desse vídeo, eu vou entrar aqui em duas listas de disciplinas espirituais. Hoje eu só vou mencionar essas duas listas. Na próxima quinta a gente vai estudar uma delas e na outra quinta a outra lista, tá? Então, as listas são uma lista de disciplinas de abstenção, ou seja, aquilo que a gente abre mão de fazer, e a outra lista de disciplinas de engajamento, aquilo que a gente resolve e decide fazer. Por exemplo, nas disciplinas de abstenção, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas de abstenção, aquilo que a gente deixa de fazer. Então vamos lá. Uma delas, solitude. O que seria a disciplina da solitude? A gente vai estudar ela especificamente, mas solitude não é solidão. Solitude é tempo a sós. É tempo de você com você mesmo e com Deus. Tem uma outra disciplina de abstenção, ou seja, na solitude você abre mão de estar com pessoas. É você com você e Deus. Uma outra disciplina de abstenção é o silêncio. Eu sempre conto o exemplo do acampamento que eu fui, do retiro de silêncio, com pastores lá no interior de São Paulo. Nós ficamos 3 dias em uma fazenda e os celulares foram deixados com a pessoa que estava organizando. Enfim, a gente não podia falar, só quem falava é quem estava coordenando os estudos e tal. E foram 3 dias ali de muita agonia. Na hora das refeições, por exemplo, a gente só escutava o barulho dos talheres. E que alguém queria pegar uma água que está do outro lado, apontava e você pegava. Então, você começava também a perceber a diferença que é você comer sem conversar. Porque você começa a perceber mais os sabores, as texturas, o gosto das coisas. Porque o seu sentido começa a ficar mais aguçado, já que você não está usando outros, certo? Então, esse retiro de silêncio foi muito interessante. Fico imaginando um retiro de silêncio entre nós todos, né? Será que seria possível? Eu acho que seria difícil. Porque, na verdade, nós precisamos de desenvolver uma disciplina como essa. Silêncio, né? O tal do calar-se, né? Uma terceira disciplina de abstenção é o jejum. Porque no jejum eu me abstenho de alimento. Então, eu enfraqueço o físico para fortalecer o espiritual. Então, a prática do jejum também ela é milenar, né? E como é que tem sido as nossas práticas de jejum? Será que nós temos mesmo? Sem entrar aqui na questão de pessoas que têm restrições, que não podem ficar muito tempo sem alimentação por uma questão da saúde, questão, às vezes, de alguma enfermidade, enfim. Eu estou falando das pessoas que têm condição. E se você não tem condição de ficar sem alimentar, fique sem alguma outra coisa que te lembre que você está em jejum. Fique sem assistir televisão, deixe de entrar na internet, não utilize o WhatsApp, não é? Por um tempo, por um dia, desligue o celular um dia. Já que você não pode ficar sem alimento, você pode ficar sem em redes sociais, você pode ficar sem televisão, né? São opções pra gente. Uma quarta disciplina de abstenção é a frugalidade. Frugalidade. Essa a gente vai estudar muito porque ela é muito pouco praticada. Uma quinta, castidade. Castidade, abster da vida sexual, por exemplo, é uma disciplina espiritual, né? Outra disciplina de abstenção, discrição. Discrição. Quanta gente indiscreta existe nos dias de hoje, quanto crente indiscreto, né? Pois bem, a discrição é uma disciplina espiritual. E por fim, uma disciplina chamada sacrifício. Aí não precisa nem dizer que é de abstenção, você vai sacrificar em prol de algo ou alguém, ou alguma causa. E aí tem uma segunda lista, essas foram disciplinas de abstenção. Uma segunda lista que são as disciplinas de engajamento. E aí eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu separei, por exemplo, engajamento é aquilo que você decide fazer e faz, né? Se abstenção é o que você deixa de fazer, você deixa de comer, você deixa de falar, você deixa disso, daquilo outro, como nós já vimos. Disciplinas de engajamento você resolve fazer e faz. Então tem estudo e adoração. Tem muita gente que não gosta de estudar, muito menos a Bíblia, pois isso é uma disciplina espiritual. Sem estudo não tem como prosseguir na vida cristã com qualidade de vida cristã. Segunda disciplina de engajamento, celebração e serviço. Celebrar e servir, ou seja, se engajar, tá certo? Terceira, oração. Oração é uma disciplina de engajamento. Eu decido orar para me relacionar com Deus, para interceder pelas pessoas, pelas situações, enfim. Quarta, disciplina de engajamento, comunhão.
Comunhão, eu decido estar em comunhão, isso é disciplina. Muitas vezes nós estaremos em comunhão com quem nós nem temos tanta afinidade ou nem temos tanta simpatia, né? Mas no amor de Cristo e pela força do Espírito Santo nos unimos, porque somos o mesmo corpo, corpo de Cristo. Comunhão, koinonia, estar juntos. Quinta, disciplina de engajamento, confissão, né? Confessar. Será que nós temos pessoas que confiamos para confessar as nossas mazelas e os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados? Confissão não só a Deus, mas confessar uns aos outros, com quem confiamos, não para a igreja inteira, mas com quem você tem afinidade, amizade, liberdade e vínculo para isso, para que possam orar juntos, desde que sejam, claro, pessoas de Deus. Pense nisso. E por fim, disciplina de engajamento chamada submissão. Submissão. Será que somos homens e mulheres submissos, submissas? Ou será que temos dificuldade com questões hierárquicas, por exemplo? Será que vivemos uma era tão fútil e tão volátil, como dizia Zygmunt Bauman, que as pessoas já perderam o senso do respeito à hierarquia? Submissão é uma disciplina espiritual. Respeitar autoridades, estar debaixo de autoridade, isso é disciplina espiritual. Na próxima semana, nós veremos as disciplinas de abstenção. E na outra semana, nós veremos as disciplinas de engajamento. Iremos uma por uma, explicando e detalhando. Tá bem? Eu espero que o vídeo tenha ficado claro, com bom som, e que você seja abençoado com essa introdução às disciplinas espirituais como fundamentais, imprescindíveis para a vida cristã, uma vida cristã de qualidade. Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua família, e até o próximo vídeo.